Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje eu preparei uma aula completa e resumida com os principais pontos que você precisa saber sobre o acordo de não persecução penal. Ao final do vídeo, se ele for importante para você, de qualquer maneira, e você quiser me pagar um cafezinho como uma cortesia por este material, faça isso se tornando membro do canal. Vá lá e confere, é o café mais barato que você vai encontrar por aí. O que é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, e qual o seu propósito? O ANPP é um negócio jurídico processual incluído pela Lei 13.964 de 2019, que mitiga o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. O objetivo é o de evitar o ajuizamento da ação penal através de um acordo entre o Ministério Público, o MP, e o investigado, assistido pelo seu defensor. Então, como funciona? São 5 passos que devem ser observados. Primeiro é a proposta. O MP, se preenchidos os requisitos, propõe o acordo. O segundo passo é o aceite, que é feito pelo investigado e pelo seu defensor. O investigado sempre deverá estar assistido pelo seu defensor. O acordo, ele deve ser aceito de forma voluntária. Depois, nós temos a homologação pelo juiz. Como iremos ver mais adiante, o juiz ele não participa da formação do ANPP. O juiz somente homologa, ou eventualmente também não homologa, iremos ver mais adiante, mas o magistrado irá fazer a verificação da legalidade e da voluntariedade, sem intervir na negociação. Depois, o quarto passo é o cumprimento das condições. O investigado cumpre as medidas não privativas de liberdade estabelecidas no ANPP. E por fim, nós teremos o resultado. Nós teremos o sucesso quando são cumpridas todas as condições do ANPP e, como decorrência disso, teremos a extinção da punibilidade. Ou poderá haver o fracasso, quando não são cumpridos os termos estabelecidos no ANPP e ocorre então a rescisão do acordo e o oferecimento da denúncia. O ANPP é um direito subjetivo do investigado? A posição dos tribunais é de que não. O ANPP não é um direito subjetivo do investigado. Trata-se de uma faculdade do Ministério Público que pondera a discricionariedade da proposta. O Poder Judiciário não pode impor ao MP a celebração do acordo. Trago duas jurisprudências em destaque do STF e do STJ, o HC 194-677 de São Paulo. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos. E o RHC 161-251 do Paraná, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. E havendo a recusa do MP no oferecimento do ANPP, qual o caminho para o investigado? Há um mecanismo de controle. No caso de recusa do Ministério Público em propor o acordo, o investigado pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, tendo como fundamento legal o artigo 28A, parágrafo 14 do CPP, o Código de Processo Penal. Um ponto de atenção, uma questão de nulidade. Por constituir um poder-dever do parquê, o não oferecimento tempestivo do ANPP, desacompanhado de motivação idônea, constitui nulidade absoluta. Ou seja, o MP ele pode não propor o ANPP, mas deve haver motivação idônea, sob pena de nulidade a ausência de motivação idônea. Outra jurisprudência relevante é em relação ao efeito suspensivo dessa remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Não ocorrerá efeito suspensivo. No caso de recusa de oferecimento do acordo, o recurso dirigido às instâncias administrativas não detém efeito suspensivo capaz de sustar o andamento de ação penal. E quanto à aplicação da lei no tempo, o ANPP ele é aplicado para crimes anteriores a 2019. Deve ser levado em conta que o ANPP é uma norma de natureza mista, ela é híbrida. Ela tem norma de natureza processual, pois evita a instauração da ação penal, e também tem natureza de direito material, pois resulta na extinção da punibilidade.
A consequência prática disso é que, por ter caráter material benéfico, aplica-se o princípio da retroatividade da norma penal mais benigna, da norma penal mais benéfica, conforme previsto na Constituição Federal. Vejamos as teses firmadas pelo STF no HC 185/913 e pelo STJ no tema repetitivo 1098, que farei a leitura da tese firmada nos slides seguintes. Regra geral. É cabível o ANPP para processos em andamento na data da vigência da Lei 13.964 de 2019, que foi em 23 de janeiro de 2020. E qual o marco final para o oferecimento do ANPP? Desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória, é possível sim ser proposto o ANPP. E a condição? O pedido deve ser feito na primeira intervenção processual da parte após a vigência da lei. Vejamos a tese firmada no tema repetitivo 1098 do STJ. O acordo de não persecução penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal e, de outro lado, natureza material, em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo, o artigo 28A, parágrafo 13 do Código de Processo Penal. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve-se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica, previsto na Constituição, pelo que é cabível a celebração de acordo de não persecução penal em casos de processos em andamento, quando da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. Nos processos penais em andamento em 18 de setembro de 2024, data do julgamento do HC 185/913 pelo plenário do STF, nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público, ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa, ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. Por fim, nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18 de setembro de 2024, será admissível a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo no curso da ação penal, se for o caso. Vejamos então o roteiro do acordo, vamos decifrar os requisitos de admissibilidade. A celebração do acordo de não persecução penal depende do preenchimento de uma série de requisitos. Os requisitos positivos, previstos no artigo 28A, caput, são condições que devem estar presentes. Artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado a. confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, b. sem violência ou grave ameaça, e c. com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Depois nós temos os requisitos negativos, previstos no artigo 28A, parágrafo 2º. São circunstâncias que não podem estar presentes, ou seja, são vedações. O ANPP, hipóteses de não cabimento. Eu fiz um resumo aqui do parágrafo 2º do artigo 28, você pode fazer a leitura integral do parágrafo no Código de Processo Penal. Então, não cabe ANPP. Quando houver o cabimento de transação penal, prevista no GECRIME, na Lei 9.099, se couber transação penal, não cabe ANPP. 2. No caso de reincidência ou habitualidade delitiva. 3. Se o acusado já houver recebido o benefício nos últimos 5 anos. E, por fim, nos crimes de violência doméstica e crimes contra a mulher, não cabe, em nenhuma circunstância, ANPP. Cumpridos os requisitos positivos e os requisitos negativos, vai-se então para a formalização do acordo de não persecução penal e depois homologação do juízo.
Então vejamos o checklist de admissibilidade, os requisitos positivos. Vamos repassar isso. É muito importante que você lembre os requisitos positivos e os requisitos negativos para que se possa chegar ao acordo de não persecução penal. Então, os requisitos positivos. Não ser o caso de arquivamento, porque se for o caso de arquivamento, não tem por que fazer o ANPP. Deve haver a confissão formal e circunstancial da prática da infração penal. A infração penal, ela deve ter sido cometida sem violência ou grave ameaça. A pena mínima combinada sempre deverá ser inferior a 4 anos. E o acordo ele deve ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O foco é na confissão. A confissão não precisa ter ocorrido na fase policial. O investigado ele pode confessar formal e circunstancialmente perante o membro do Ministério Público no momento da proposta do acordo. E como é feita a análise técnica para aferir a pena mínima de 4 anos? A regra fundamental está no artigo 28A, parágrafo 1º do CPP. Para aferir a pena mínima, devem ser consideradas as causas de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso concreto. E existem também cenários de concursos de crimes. No concurso material de crimes, a análise leva em conta a soma das penas mínimas. Já no crime continuado ou concurso formal, aplica-se o aumento mínimo sobre a pena mínima do crime mais grave. Ou seja, nós teremos a pena base mínima mais ou menos as causas de aumento e diminuição de pena, mais as regras do concurso, e o resultado final deve ser menor de 4 anos. Eu chamo a atenção para 2 tópicos especiais relacionados ao tráfico privilegiado e aos crimes hediondos. O primeiro cenário é sobre o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. A pergunta é cabível o ANPP? E a resposta é sim. O STF já definiu que o tráfico privilegiado não tem natureza de crime hediondo. Se a aplicação da minorante resultar em uma pena mínima inferior a 4 anos, o acordo é cabível. Já no segundo cenário, eu trago os crimes hediondos propriamente ditos. A pergunta: é cabível o ANPP? E a resposta é que o tema é controverso. É claro que existe uma corrente majoritária. Na verdade, não há uma vedação legal expressa. No entanto, uma parte da doutrina, e aqui a parte majoritária tanto da doutrina como dos tribunais, entende que não é cabível por não satisfazer o requisito de ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Mas existe sim, eu preciso deixar isso dito, mas é uma corrente minoritária que entende que é cabível o ANPP nos crimes hediondos, mas essa corrente é a minoritária. A corrente majoritária, a corrente que prevalece, é a de que não é cabível o ANPP nos crimes hediondos. Vejamos então agora o checklist de admissibilidade quanto às vedações legais, os requisitos negativos. O ANPP ele não é cabível se, primeiro, for cabível a transação penal, ou seja, os crimes de menor potencial ofensivo lá da Lei 9.099. 2. O investigado for reincidente ou houver elementos de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo infrações pretéritas insignificantes. 3. O agente tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores com a ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo. E 4. O crime for praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E quais são as contrapartidas a serem prestadas pelo investigado? Proposto o acordo, o investigado ele deve cumprir as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente. Primeiro, reparação do dano. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo manifesta impossibilidade. Segundo, renúncia de bens. Renunciar voluntariamente a bens e direitos que sejam instrumentos, produto ou proveito do crime. Terceiro, prestação de serviço à comunidade, por período correspondente à pena mínima do delito, diminuída de 1 a 2/3. Quarto, prestação pecuniária, pagamento de valor à entidade pública ou de interesse social. Quinto, outra condição, cumprimento de outra condição estipulada pelo MP, desde que proporcional e compatível com a infração. Vamos repassar então o fluxo processual do ANPP, desde a sua proposta até a execução.
Tudo inicia com uma proposta do MP. O Ministério Público ele oferece o acordo. Depois vem a formalização. O acordo ele é formalizado por escrito e assinado pelo membro do MP, o investigado e o seu defensor. Depois teremos uma audiência de homologação, onde o juiz realiza uma audiência para verificar a voluntariedade e a legalidade do acordo. Depois haverá uma decisão judicial que vai homologar ou não o acordo de não persecução penal. Na recusa, o juiz ele recusa a homologação. Os autos eles retornam ao MP para análise da denúncia ou novas investigações, ou como iremos ver mais adiante, também pode ser devolvido para alguns ajustes no acordo e uma posterior análise para possibilitar ou não uma nova homologação. Iremos ver isso logo à frente, mas dessa decisão que recusa a homologação, cabe recurso em sentido estrito. E também pode haver a decisão pela homologação, quando o juiz então vai homologar o acordo. E passaremos então à execução. Os autos eles são remetidos ao juízo da execução penal para a fiscalização do cumprimento das condições. E a vítima ela será intimada da homologação e de eventual descumprimento. Durante a execução, poderemos ter o sucesso do acordo, quando tudo é cumprido conforme as cláusulas estabelecidas, ou havendo o rompimento das cláusulas, haverá o rompimento do acordo. Por consequência, iremos ver isso com mais detalhes logo à frente. Sempre lembrando que o papel do juiz no ANPP é de fiscalização e não negociação. A função primária do juiz é a de verificar dois aspectos na audiência de homologação: a voluntariedade e a legalidade do acordo. A voluntariedade é a oitiva do investigado para confirmar que o aceite foi de livre e consciente manifestação de vontade. Quanto à legalidade, é uma análise da legalidade do acordo e de suas cláusulas. E se as condições forem abusivas, o juiz ele pode alterá-las de ofício? Não, a ação correta deve ser devolver os autos ao MP para que a proposta seja reformulada com a concordância do investigado e do seu defensor. E se houver a recusa da homologação? Se os requisitos legais não forem atendidos ou a proposta não for adequada, o juiz recusará a homologação. O recurso cabível da decisão que recusa a homologação é o recurso em sentido estrito, conforme previsão no CPP. Quais são os efeitos do cumprimento integral do acordo? O resultado principal, cumprido integralmente o acordo, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. E quanto aos efeitos na certidão de antecedentes? A celebração e o cumprimento do ANPP não constarão de certidão de antecedentes criminais. A exceção é a informação na certidão para que possa ser usada apenas na verificação do requisito do inciso 3 do parágrafo 2º, ou seja, não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos. E qual é o impacto na prescrição? Cuidado com este ponto. O curso da prescrição ele fica suspenso enquanto o acordo não for cumprido ou rescindido com fundamento legal no artigo 116, inciso 4 do Código Penal. E para finalizar, sobre a rescisão do acordo, quais são as consequências do descumprimento? O gatilho inicial, portanto, para a rescisão do acordo é o descumprimento de quaisquer das condições estipuladas no acordo. Qual é o procedimento? O Ministério Público ele comunica o descumprimento ao juízo. O juiz formaliza a rescisão do acordo. O MP ganha a prerrogativa de oferecer a denúncia, iniciando a ação penal. Existe uma consequência adicional. O descumprimento do acordo de não persecução penal pode ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento de uma futura suspensão condicional do processo, o sursis processual. Eu encerro neste momento esta aula resumida com os principais pontos do ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Deixe aqui nos comentários as suas críticas e também elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Se quiser me pagar aquele cafezinho como uma cortesia, faça isso se tornando membro do canal. Vai lá e confere, é o café mais barato que você vai encontrar por aí. Não se esqueça, mostre seu apoio, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.